Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e aqui da minha semana de recesso eu queria conversar com vocês acerca da questão de como se organizar para os estudos no ano de 2023. Uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla é que é sempre importante ter uma coisa chamada de planejamento, isto é, você precisa organizar toda a sua estrutura de estudos em prol de um objetivo. Então, por exemplo, pensemos se você vai prestar o exame da FUVEST. O primeiro aspecto é você entender aquilo que cai de fato no exame da FUVEST, qual que é a data da prova da primeira e segunda fase, quais são os conteúdos que são contemplados nessa prova, quais são as suas principais dificuldades e quais são as suas principais habilidades já construídas ao longo da sua trajetória para fazer esse exame, beleza? Posto isto, a segunda coisa importante é estabelecer as metas de estudo. Então, se você se dispor a estudar, por exemplo, meia hora, uma hora por dia, beleza. Isso tem que ser construído de acordo com aquilo que você de fato vai conseguir fazer. Não adianta de nada você querer estabelecer uma meta mirabolante, por exemplo, irei estudar 18, 20 horas diárias, sendo que você não tem tempo hábil ou até mesmo disposição física e mental para isso, beleza? Além disso, um aspecto muito importante a ser destacado aqui é justamente essa questão da sua saúde mental. Não adianta de nada você colocar uma pilha muito louca de que preciso estudar X hora porque eu vi na internet que fulano que foi aprovado em medicina estudou trocentas mil horas. Cada indivíduo é um indivíduo e cada pessoa, por consequência, apresenta habilidades e competências tanto a nível emocional quanto a nível técnico diferentes. Esse negócio de que uma pessoa é mais predisposta a ter sucesso ou êxito de acordo com a etnia, status social, etc., em sua grande maioria não é verdade, tá? Claro que uma pessoa que veio de um colégio particular de elite, ele vai apresentar um arcabouço teórico muito mais refinado do que um aluno que é egresso de escola pública. Mas isso não quer dizer que pelo fato de você vier de uma escola pública ou toda a sua trajetória ter sido trilhada numa instituição pública, você tenha menos oportunidades ou menos capacidade cognitiva para passar num exame aí de alto porte, como as estaduais aqui de São Paulo, as estaduais do Rio de Janeiro, ou da onde você eventualmente estiver vendo esse vídeo. Não menos importante ainda, eu sempre uso esse não menos importante porque, de fato, várias coisas são extremamente cruciais aqui para o nosso sucesso. A organização. É importante que você tenha pelo menos um espaço reservado para que você consiga se concentrar adequadamente, beleza? Então, uma mesinha não precisa ser uma coisa cheia de mirabolâncias. Eu preciso ter uma estante repleta de livros, eu preciso ter planners, livros, 1000 canetas e etc. Claro que se você dispuser de materiais de papelaria, como canetinhas, post-its e etc., isso vai facilitar o seu estudo. Mas não quer dizer que isso de fato seja crucial para que você consiga ter êxito aí nessa prova ou na maratona de provas que eventualmente você venha a realizar, beleza? Mas tem um local adequado ao qual você consiga sentar e organizar os seus pensamentos de forma escrita. Então, ler teoria e exercitar é importante. Eu vejo que às vezes as pessoas colocam na internet uma coisa, estude por mapas conceituais, faça meu exercício. O mapa conceitual ele consegue de certo modo direcionar aí o caminho das pedras, mas não quer dizer que ele de fato seja única e exclusivamente suficiente para que você tenha um arcabouço teórico adequado para fazer a prova, tá? Eu acho que é meio a luz de crazy essa ideia de que os mapas conceituais serão a salvação para você absorver conteúdo em menor tempo e fazer muito exercício. Às vezes você abrir a teoria, seja do seu material apostilado ou de um livro didático, é importante, extremamente pertinente para que você consiga, de fato, ter uma maior acurácia das coisas. O que eu quero dizer com isso? Por vezes, a gente tem uma ideia de que só assistir a aula ou a videoaula e praticar exercício vai trazer um aporte teórico adequado para fazer as coisas. E não, é uma parte pequena do seu processo de ensino-aprendizagem
E uma outra parte muito significativa nisso é você pegar o livro didático, seus materiais, notas de aula, material apostilado e lê-los, tá? De maneira a qual você consiga contemplar outras perspectivas que não foram abordadas necessariamente na sua aula, seja online ou presencial. Beleza? O que nós, professores, seja professores de biológicas, humanas ou exatas, fazemos é fazer apenas um breve recorte macroscópico, apontando de fato aquilo que tem uma maior prevalência, mas é somente um recorte, tá? A maneira mais adequada de você aprofundar isso é você lendo, exercitando principalmente. É claro que, a depender da particularidade do vestibular aonde você vai prestar, é necessário que haja um aprofundamento aí em alguns determinados assuntos. Mas eu quero destacar que é muito importante tomar-se um certo cuidado quanto a essa questão de você partir para aspectos muito particulares e específicos e a visão macroscópica geral você deixar em segundo plano. O que eu recomendo particularmente, vendo aí ao longo da trajetória como professor de pré-vestibular, de ensino técnico, ensino superior, é que ter um vislumbre do geral para o específico é mais adequado, ou seja, observe o conteúdo de maneira geral. Então, vamos supor, organelas celulares. É importante que você saiba as funções principais atreladas com determinadas organelas. Então, por exemplo, a mitocôndria está associada com a respiração celular, que inclui aí o processo de glicólise, que acontece no citoplasma, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, né? Lisossomo, digestão intracelular. Por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, que faz síntese de proteínas para exportação, e por aí vai. Claro que, dentro desse recorte, você pode ter algumas coisas, algumas minúcias muito particulares, como, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, ele sintetiza proteínas, e proteínas não necessariamente precisam ser exportadas, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso. Proteínas não, perdão, anticorpos. Os anticorpos são produzidos no retículo endoplasmático rugoso e não via ribossomos, beleza? Isso é só uma visão assim geral. O que é importante ainda é você ter uma rotina de exercícios e simulados. Pois é, né, pessoal? É importante você fazer bastante exercício. Seja da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, do Enem, da UERJ, de outros vestibulares, mas façam, tá? Claro que, a depender do tipo de vestibular que você vai prestar, é ideal que você pegue os últimos 5, 6 anos, faça aí uma seleção dos conteúdos que tem uma maior prevalência, que cai mais vezes, e vai exercitá-los, tá? Por que é importante fazer exercícios? Porque a partir desses exercícios você vai adquirindo confiança. Errar vai acontecer? Horrores, gente. Eu, por exemplo, erro bastante até exercício de biologia, tá? Claro que em menor proporção, mas erro. Então, tomemos cuidado quanto a essa questão de é preciso acertar muito exercício, etc, etc, etc. Porque no início, nesse princípio de preparação, é extremamente normal que vocês não tenham essa habilidade de fazer um alto índice de aproveitamento. Mas conforme vocês vão fazendo exercícios, entendendo quais são os traquejos, quais são as palavras distratoras, quais são os pontos aí de dica, de atenção, isso vai tender a aumentar. Não menos importante, é de interesse ainda destacar que erros são importantes no processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, tem alguns estudos que nos trazem que o erro ele acaba sendo mais significativo no processo de ensino do que os acertos. Porque a partir do erro, você consegue observar quais são as lacunas que você tem nesse processo de aprendizagem. Então, sempre sondem as razões pelas quais você errou um determinado exercício. Será que foi uma deficiência conceitual? Será que foi uma deficiência, por exemplo, de leitura? Será que foi uma deficiência de atenção? Porque a partir disso você consegue moldar estratégias para você aumentar esse índice de aproveitamento dos seus estudos e, consequentemente, acertar mais questões. Eu queria retomar os mapas conceituais e mapas mentais para trazer um outro recorte muito importante aqui nessa discussão,
que um mapa conceitual que ele foi previamente feito é uma conexão neural que uma outra pessoa fez. Claro que aquilo vai te ajudar no processo de aprendizagem? Obviamente que sim. Mas não quer dizer que seja significativo, porque na hora que você constrói o seu próprio mapa conceitual com as suas próprias palavras, com os seus próprios desenhos, com as suas próprias interconexões entre palavras-chave, você de fato vai estar exercitando. É importante colocar o conhecimento, pessoal, na ponta do lápis, no papel. Escrevam, tá? Organizem os seus conhecimentos, os seus saberes. Sistematize eles, tá? E essa sistematização não necessariamente precisa ser um mapa conceitual, um mapa mental. Ele pode ser um fichamento, ele pode ser um resumo. Você que tem que escolher qual que é a melhor forma de você concatenar os conhecimentos, organizar os seus conhecimentos, beleza? Então organizem adequadamente, coloquem no papel, organize as coisas. Por quê? O porquê que eu jogo tanto essa palavra de organização? Porque a partir da organização é que você consegue traçar uma linha temporal daquilo que você tem que fazer. Então, o planejamento ele é extremamente importante para que você tenha êxito aí nos vestibulares, beleza? É importante ainda ser destacado que livros didáticos são importantes, tá? Tenho aí materiais de apoio para você fazer uma leitura. Não somente com material postilado, com resumo de internet, mapa conceitual. Livro é importante, tá? Porque o livro ele consegue, por vezes, trazer alguns insights, tá? Ai, professor, mas é difícil, é muito texto, é... Claro que você não vai ler tudo aquilo de uma única vez, né, pessoal? Seria insalubre, insano. Mas indo lendo aos poucos, você consegue ir absorvendo e adquirindo esse hábito, beleza? Então, é isso. Um excelente 2023. Organizem os seus conhecimentos. Vai dar certo. Pense no que você vai prestar, quando vai prestar. Trace estratégias, beleza? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, algum pedido, algum conselho que você queira, escreva aqui nos comentários. Um super beijo e até a nossa próxima discussão aqui no YouTube. Fui.